Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Na aula passada falamos sobre o diagrama de entidade e relacionamento. Bem no fim, mostramos aqui no Workbench como é que está organizado o nosso esquema de banco de dados. Nesta aula eu trouxe um tema também muito importante, que às vezes nos bancos de dados é algo que muitos DBA deixam para trás, mas que é muito importante que seja feito. Os elementos sobre os quais eu estou a me referir são os índices. Os índices é quase como se fosse uma magia que transforma as consultas lentas em instantâneas. Ou seja, é como se fosse um GPS para o seu banco de dados. Vamos aqui pensar numa analogia. Por exemplo, os índices do livro. Quando você está lendo um livro ou está procurando algum tema interessante no livro, você vai no índice e daí vai procurando o tema que lhe interessa. E se em algum momento localizar aquele tema, automaticamente vai para a página que aborda aquele tema. O mesmo acontece com os índices nos bancos de dados. Por exemplo, quais são os tipos de índice que existem? Nós temos o clusterizado, que são os dados, ou seja, neste tipo de índice, os dados são fisicamente ordenados pela coluna indexada, geralmente a chave primária, como organizar livros por nome, principalmente na biblioteca, como organizar os livros por nome numa estante. Então, este é um dos tipos de índice. A chave primária é um dos tipos de índice também. E temos os não clusterizados, que são adicionados por várias tabelas, que são esses que nós temos aqui, que praticamente é como se fosse criar um catálogo separado que aponta para várias linhas originais e não mexe a nenhuma estrutura na ordem física dos dados. Eu criei estes 5 índices. O primeiro é o índice usuário-perfil, que temos a relação entre o usuário e o perfil. Temos o outro índice que aqui seria modelo. Outro índice que tem a ver com a relação que nós temos entre o modelo e o veículo. E temos o índice do estado e data, que faz um cluster entre os dois, o estado e a data, o estado da ordem de serviço e a sua respectiva data. Temos, por exemplo, o outro caso que é o número da ordem de serviço. Temos também o índice, eu não me lembro este número da ordem de serviço se existe no nosso banco de dados, mas depois veremos isso quando estivermos a trabalhar. E por final tem o último índice que fala sobre, ou seja, que ordena as ordens de serviço. E estes são os índices que o nosso banco de dados vai ter. Daquilo que são índices para o nosso banco de dados são estes. Se em algum momento desejar criar índice, você pode criar a forma de criação. É como se utiliza aqui um DDL, né? Create, Index, o nome do índice e referente a qual tabela onde nós queremos adicionar o índice. É muito simples a esta criação. Esta aula é meio curta e rápido, é mais ou menos tudo isso e daqui vamos partir mão para massa.